A santa paz de Deus a todos. Hoje eu estou fazendo essa live, ou seja, esse vídeo. E porque hoje uma irmã me perguntou sobre Malaquias. Ela mandou falar sobre Malaquias, a respeito do dízimo de Malaquias, lá o que simbolizava Malaquias, que estava dizendo que estava roubando o Senhor. Aí eu coloquei hoje o tema lei ou graça. Aí botei entre aspas, Malaquias 3:10. E vou já começar o vídeo lendo sobre um pouco sobre isso. Para quem está entrando na live agora, o tema hoje é Malaquias. O tema hoje é lei ou graça, mas uma irmã me perguntou sobre Malaquias 3:10, para me explicar Malaquias 3:10, o que simbolizava aquilo ali, o que aquilo quer dizer. Que muitos líderes usam hoje para falar sobre a prática do dízimo. Eu vou ler o texto de Malaquias 3:10 e vou explicar Vamos lá, se você tem Bíblia, vão acompanhando Malaquias 3:10. Mas eu vou começar do versículo do verso 7. Texto, como eu sempre digo, texto sem contexto gera pretexto. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Malaquias, capítulo 3, do verso 7 em diante. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus astutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós roubais e dizeis, em que roubamos? Nós dizemos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque roubais a mim, vós e toda a nação. Olha só o contexto aqui, vós e toda a nação. Ele não está falando vós e toda a terra. Vamos entrar aqui no contexto. Com maldição sois amaldiçoado, porque roubais de mim, vós e toda a nação. O que é nação? País, um povo. É disso que ele está falando. Trazei todos os dias uma causa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós a minha benção, que dela vos advenha maior abastança. Até aqui esses versos, até aqui que eu vou ler. A irmã pediu para explicar esse texto, que muita gente usa. Mas isso que não é para dar o dízimo, mas está lá Malaquias 3:10. Tem que dar, o Senhor está dizendo que está roubando. Eu vou já explicar aqui o significado. Mas por que você está falando de Malaquias 3:10? Porque está aí lei ou graça, exatamente. Onde é que se encontra o texto de Malaquias? Malaquias, para quem não sabe, era um profeta que vivia no tempo da lei. Malaquias era um profeta que vivia no tempo da lei. E vou falar um pouco hoje sobre o texto de Malaquias, porque uma irmã me perguntou sobre Malaquias. E eu
sobre o texto de Malaquias. Explicar o texto de Malaquias que foi lido agora há pouco. Vamos ver, Malaquias. Olha só o principal objetivo do texto de Malaquias, lembrando que estava no antigo pacto, na antiga aliança. Vamos ler aqui. Malaquias 3:10, a explanação de Malaquias 3:10. O objetivo principal do livro de Malaquias é a infidelidade de Israel para com Deus. Olha só, o objetivo principal do livro de Malaquias é a infidelidade de Israel para com Deus. E a importância de servir a Deus de todo o coração. Na época de Malaquias, olha só, na época de Malaquias, os israelitas não estavam cumprindo as ordenanças de Deus, porque seus corações não estavam voltados para Ele. E uma ordem que eles não estavam cumprindo era o dízimo. Uma ordem que ele não estava cumprindo era o dízimo. Malaquias 3:8, versos 9. Então, o primeiro ponto a ser observado aqui em Malaquias é que a ordenância, Malaquias, o profeta Malaquias, ele está repreendendo uma nação, um povo. E essa nação, esse povo, era exclusivamente o povo de Israel. Deus, ele não fala de dízimo, os apóstolos, os discípulos não falam de dízimo para a igreja. Dízimo é uma coisa do antigo pacto, para a nação de Israel. Eu vou ler novamente, eu já li Malaquias 3:10, eu já li o livro de Malaquias. O irmão me pediu para explicar Malaquias. E eu li Malaquias 3, do verso 7 até o 10. E estou explicando aqui novamente, ó. O livro, ela pediu para explicar o livro de Malaquias, porque muitos líderes religiosos, muitos pastores, ou seja, usa esse texto para dizer, se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado pelo Senhor, porque está escrito pá. Mas um texto fora de contexto, ele gera pretexto. O Senhor não está falando aqui com a igreja. Deus está falando através do profeta Malaquias com a nação de Israel, porque eles não estavam cumprindo a ordenança de Deus, que era levar o dízimo até a casa do tesouro. Isso aqui é uma repreensão para Israel, não é para a igreja. Eu vou ler de novo. O objetivo principal do livro de Malaquias era a infidelidade de Israel para com Deus, a infidelidade de Israel. Que a infidelidade não estava sendo mais fiel. E a importância de servir a Deus de todo o coração. Agora só um exemplo. Na época de Malaquias, os israelitas não estavam cumprindo as ordenanças de Deus, porque seus corações não estavam voltados para Ele. E uma ordem que eles não estavam cumprindo era o dízimo. Malaquias 3, 8 e 9, verso. Então, Deus aqui, através do profeta Malaquias, ele está repreendendo os israelitas, porque não estavam cumprindo essa ordenança, inclusive uma ordenança da lei. Aí agora eu pergunto para você que está assistindo, nós estamos vivendo lei ou graça? Amém. Continuando. Todo israelita, olha só a importância desse texto, ó. Todo israelita deveria dar o dízimo, a 10ª parte do seu sustento, para Deus. O dízimo serviria para a manutenção do templo, sustento dos sacerdotes e levitas, que trabalhavam para Deus e cuidavam mais dos necessitados. Mas os israelitas não estavam cumprindo o seu dever e não havia sustento para o trabalho no templo. Cada um estava mais preocupado em juntar dinheiro para si do que em cuidar das coisas de Deus. Continuando. Por isso Deus lançou o desafio. Se quiserem ver bênçãos de Deus, deveriam obedecê-lo. Malaquias 3, 10, verso 12.
Enquanto cuidavam só de si mesmo, não eram abençoados e sustentavam, e o sustento diminuía. Mas se obedecesse a Deus, teriam mais que suficiente para que viverem. Os israelitas não tinham direito de se queixarem que Deus não os abençoava, porque não cumpriu suas ordens. Eles deveriam, por sua fé em Deus, obedecê-lo de todo o coração. Assim eles veriam que Deus, minha filha desce, que Deus é fiel e cuida de quem o ama. Está explicado o texto. Está explicado Malaquias. Eu fiz esse vídeo que a irmã pediu para explicar o Malaquias. Eu não vou reler novamente. Gente, perdão pelo barulho, porque eu tenho umas criancinhas aqui que são abençoadas. Eu não vou reler novamente, mas quem quiser fazer alguma pergunta acerca disso, você tá livre, a live vai continuar. Irmãos, nós temos que entender que nós estamos vivendo graça. E na graça do Senhor Jesus Cristo, ele não fala de dízimo. Mas se você vê, ele fala, o Senhor Jesus Cristo, ele fala da oferta da viúva pobre, que ela dá só que ela deu ofertou mais do que todos. E era só um dinheiro que ela deu, uma moedinha. Não foi 10%. O Senhor Jesus Cristo, ele não fala de dízimo. E quando ele fala de dízimo, tem muita gente que usa aquela passagem que o Senhor Jesus Cristo fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque dá o dízimo dos hortelã, de todas as coisas, fazei todas essas coisas, mas sem oprimir as outras, ou seja, sem deixar de fazer as outras. Porque os fariseus, eles davam o dízimo, faziam tudo, andavam bem vestido, mas Jesus Cristo repreendeu, ele faça essas coisas, mas sem deixar de fazer as outras, que é o amar o próximo, é ajudar. Mas você pode ver que Jesus Cristo estava falando com escribas e fariseus que estavam debaixo da lei. Mas quando se trata de igreja, não tem nenhum discípulo, nenhum apóstolo, nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João, nem Judas, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Ninguém fala de dízimo. Ninguém. Paulo fala de oferta. Deixa eu ver onde é que o apóstolo Paulo está falando de oferta. Segundo aos Coríntios 9, capítulo 9, verso 7. Leia, Coríntios. Como é que o cristão deve ofertar? Naquele tempo, era uma coleta. O apóstolo diz assim, para todo mundo contribuir de acordo com Deus propôs no seu coração, sem tristeza, sem mágoa, mas para que tudo seja para ajudar os cristãos que estavam passando por necessidade na Judéia, assim que a igreja primitiva vivia. O dízimo não é válido no dia de hoje. Ah, mas como é que a igreja vai viver? Como era que a igreja primitiva vivia? Você pode ver lá em Atos dos Apóstolos, as primeiras convenções. Eles tinham tudo em comum. No partir do pão, na comunhão, eles vendiam terra, dividiam seus bens com quem não tinha. Quem implantou o dízimo novamente, quem tentou implantar o dízimo novamente, foi o próprio homem. Só que o dízimo é uma coisa da lei mosaica, da lei que ficou para o povo de Israel. O dízimo não é para cristão. Aí vem os homens dizer, se tu não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado, o Senhor não vai te abençoar. Ele está usando um texto fora de contexto, um texto que o profeta Malaquias está repreendendo o povo de Israel, a nação de Israel, porque não está sendo fiel para com Deus. E você usar texto fora de contexto gera pretexto. Não tem nenhum verso na Bíblia, no Novo Testamento, que fala de dízimo. Sabe para que serve o dízimo hoje? Para enricar líderes religiosos. É para isso que serve o dízimo. Ninguém vê um dizimista
receber uma cesta básica, receber um medicamento que está precisando. Enfim, você não vê um dizimista fazer isso. Agora vamos entrar para o contexto. Ora, eu dou o dízimo todo, eu já vi muita gente que mora aqui por perto de mim. Eu dou o dízimo todo mês, mas eu ando numa necessidade tão grande, Ah, mas lá não diz que tá escrito lá que era para você fazer prova de Deus, que Deus depois vai dar recompensa. Gente, estão usando o texto fora de contexto, o texto de Malaquias, o profeta. Para quem está chegando no vídeo agora, eu já li Malaquias e expliquei. O profeta está se referindo à nação de Israel, que não estão obedecendo o mandamento de Deus, que era para eles naquela época. E Deus vai tomar a boca do profeta para repreender aquela nação. Aí o que o homem faz hoje? Ele pega, chega numa igreja hoje, tamanho século 21, onde teve uma doutrina apostólica, que nenhum apóstolo fala em dízimo e nem nada, e o homem vem com a sua cabecinha pegar um texto aqui, do Antiga Aliança, por isso que eu estou falando, nós estamos vivendo lei ou graça, da Antiga Aliança, e vai querer jogar em cima das costas das pessoas para enricar. Isso eu falo sem medo, e não há processo por falar isso aqui, todo mundo sabe disso. É por isso que todo mundo deveria ler e examinar as escrituras, para não ser enganado por esses homens aí. O evangelho se trata de amor, próximo a nós mesmos, ajudar aqueles que precisam. Mas, pelo amor de Deus, vinham usar um texto da Antiga Aliança, de Malaquias, e dizer que se você não der dinheiro, R$100, agora aumenta, se for aposentado e receber 2 salários, é 200. Se você não der R$200, R$100 para a igreja, você vai ser amaldiçoado por Deus. Você não pode tomar Santa Ceia, você não pode fazer aquilo. Me diga uma coisa, quem está roubando aqui é Deus. Quando Deus fala assim, de que você me rouba? Ora, quem é que pode abençoar Deus? Ninguém. Quem é que pode roubar Deus? Ninguém. Mas ele diz, você me roubar no dízimo. Por que Deus usa essa expressão através da boca do profeta? Porque o dízimo naquele tempo era a semente do campo que a terra produzia e servia de mantimento para os sacerdotes, os levitas que cuidavam do templo e para manter também os necessitados. E o que foi que os israelitas deixaram de fazer? Simplesmente deixaram de obedecer essa ordenança. E Deus vai lá e se usa do profeta Malaquias para repreender a nação de Israel. Esse texto de Malaquias não tem nada a ver com a igreja, nunca teve a ver com a igreja. Nunca teve, esse texto de Malaquias nunca teve a ver com a igreja. E nunca vai ter. O dízimo na igreja de hoje não tem base bíblica. Aí tem muita gente que diz, mas o dízimo está na Bíblia, eu tenho que dar, eu estou roubando a Deus. Não, você está sendo enganado. E você não está sendo enganado, não é por homem, não, você está sendo enganado por você mesmo que não examina a Escritura. Porque o apóstolo Paulo, ele chegou na cidade que tinham os chamados berianos. Tudo que o apóstolo pregava, ele ia lá na Escritura e ia botar a prova para saber se realmente aquilo estava escrito. E hoje em dia o povo não faz mais isso. Tudo que os homens que estão na frente falam, o povo vai lá, acredita. Eu vou seguir, tenho que fazer, porque fulano está pedindo. E não vai para a Bíblia. Gente, a palavra de Deus é viva e eficaz. Quer tirar suas dúvidas? Quer seguir a Cristo? Vá na Escritura. Que se você for por opinião do homem, pela cabeça do homem, você vai ser enganado. Você se perde. Deus, ele quer te abençoar. Ele não quer tirar o que tu tem. Eu já vi relato de pessoas que disse que estavam com o dinheiro do medicamento dos seus filhos e chegou um envelope cobrando uns 10%. E essa pessoa perguntou se poderia deixar para outra vez. Ele disse que não, que tinha que dar. E o menino ficou sem o medicamento. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, é muita falta de... Eu não sei nem dizer, eu não estou querendo ser sábio aqui. Eu não estou querendo ganhar mídia aqui, eu não estou pedindo dinheiro aqui ao vivo. Eu estou pregando a palavra de Deus.
Porque a irmã pediu para fazer um vídeo explicando sobre Malaquias e eu estou fazendo agora. Aí o tema que eu coloquei lá em cima, lei ou graça? Se você está vivendo o dízimo, se você diz que está vivendo na graça, você não tem obrigação de cumprir o que está escrito na lei. Porque a palavra diz que se você quiser cumprir um ponto da lei, você tem que cumprir todos. E se você tropeçar em um, você tropeça em todos. E pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem pelas nossas obras para que ninguém se glorie. Isso está escrito, isso é bíblico. Então se não vem das nossas obras, como é que eu posso dizer para uma pessoa, se ele não der o dízimo, ele não vai entrar no céu, ele vai ser amaldiçoado? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É muito interessante isso. É muito interessante. Quem está assistindo a live aí, nós estamos falando sobre Malaquias. Você que está assistindo aí, você acha que é correto uma pessoa pegar todo mês, tirar 100 reais ou 200 do bolso e dar para uma pessoa, porque ele está dizendo que você está roubando a Deus, você tem que devolver. Você vai ter que devolver o que para Deus? A palavra diz que Deus quer pessoas, quer sacrifício de louvor. E é louvor verdadeiro de coração. É isso que Deus quer do homem. Que dia foi que você entrou no céu e roubou algo de Deus? Sabe quando é que você rouba a Deus? Quando você deixa de ajudar os necessitados. Quando você vê uma pessoa necessitada e não ajuda. Vocês que estão vendo essa live, que tomam o dízimo do povo, que vocês vão retomar. Você não tem essa obrigação, vocês não são levita. Essa é uma prática exclusiva dos levitas, Israel. Vocês estão usando texto fora de contexto. Usa a Bíblia. A maldição não vai cair, não é sobre quem dá 200, 100 reais, não. É sobre aquele que estão enganando o povo de Deus. E o apóstolo Pedro diz que quando esses falsos mestres iam cair, repentina destruição. Hoje o que a gente vê, irmãos, são homens estruturados, carro bom, moto boa, casa boa. E os cristãos precisando de um pão, precisando de um medicamento, precisando de uma assistência. Ora, agora vamos entrar aqui no raciocínio. Suponhamos que agora eu concordo com o dízimo. Irmão, você está ficando biruta. Não, só uma suposição. Se eu fosse concordar com o dízimo para o dia de hoje, mesmo assim o dízimo tinha que ser para suprir o povo. Se o dízimo fosse válido até o dia de hoje, o dízimo não seria para mim. Você já chegou a se perguntar onde é que entra esse dinheiro desse dízimo? Você não pergunta, você não questiona, você não lê a Bíblia. Você que defende o dízimo, você não lê Bíblia. Me perdoa dizer. Sete de Hebreus está escrito: o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O dízimo se acabou. O apóstolo escreveu a carta aos Hebreus, exortando essa passagem. 7 de Hebreus. O dízimo acabou. Teve fim. O precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Por quê? Porque era coisa da lei. Nós estamos vivendo graça. Quem é levita aqui? Aqui no Brasil, quem é levita? Não tem dízimo, não existe isso aí para a igreja. Não existe isso para os gentios. Isso aqui não ficou sobre os gentios. E hoje em dia é muito complicado a gente tentar explicar isso para as pessoas. É porque as pessoas já foi feita uma lavagem cerebral tão grande na cabeça das pessoas, que as pessoas não querem entender. A gente está mostrando o texto, está aqui o texto. E as pessoas estão dizendo, não, mas tem que dar, tem que devolver. A pessoa não sabe definir lei e graça. Lei e graça. Suponhamos que eu estou no ensino fundamental.
Aí eu passei para o ensino médio. Não tem como, nem que eu queira voltar para o ensino fundamental, não tem como eu voltar mais atrás, porque eu já passei do nono ano para o primeiro ano do ensino médio. Não tem como eu voltar atrás. Então, do mesmo jeito, nós estamos vivendo a graça do Senhor Jesus Cristo. Não tem como eu voltar no tempo da lei. Não tem como. Nós estamos vivendo o Apocalipse, quase Apocalipse. Você vai voltar lá para Malaquias. Com teu respeito muito, os que dão dízimo, que dão dízimo porque estão dando de coração, respeito muito. Se você quiser ofertar, oferte. Mas se você der dízimo, se você der o seu dinheiro como um dízimo, você está dando em vão, porque não é obrigação. Para finalizar essa live, eu vou usar só um exemplo. O Senhor Jesus Cristo disse assim: dê com a direita para que a esquerda não veja. Será que você é de uma igreja que é dizimista? Você que é de uma igreja dizimista. Todo mundo não sabe que você dá R$100 todo mês? Que você tem que dar 10%. Então, como é que você está dando esse dinheiro em segredo? Em secreto? Todo mundo sabe quanto é que você está. Então, sua oferta não é válida, porque todo mundo está sabendo quanto é que você está dando. Então, lei ou graça? Eu estou na graça. Com misericórdia do nosso Salvador Jesus Cristo, eu creio que estou na graça. E eu creio que eu não devo cumprir mais nenhuma obra da lei. Porque o Senhor Jesus Cristo foi bem claro, ele disse assim: a lei e os profetas duraram até João. Hoje em dia tem um homem com dom da profecia, mas não tem mais título de profeta. Porque os profetas não me duraram até João. Se a lei e os profetas duraram até João, por que você tenta voltar na lei? Mas a gente fala: mas Jesus Cristo deu dízimo. Não. Jesus Cristo não deu dízimo. Jesus Cristo pagou um tributo. Chegou certo dia que tentaram pegar o Senhor Jesus Cristo, os fariseus queriam pegar assim, pega ele com palavra e chegaram nele: Senhor, é correto pagar tributo para César? Aí ele falou assim: me dê aqui a moeda. De que é a cara que está na moeda? É de César. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Pronto, encerrou. Deus não quer dinheiro. Ele não quer dinheiro. O que você tem que dar para Deus? Dê a César o que é Deus. A outra vez fala: Senhor, estão cobrando nosso tributo. Ó, vai lá até o rio, pesca um peixe, o que está na tua moeda tu vai pagar, o meu e o teu. Por que ele pagou? Porque ele estava debaixo da lei. Mas quando ele morre no madeiro, ressuscita, tudo se cumpriu nele. O teu descanso é nele. Se você dá o dízimo, você tem que guardar o sábado. Por que você não guarda o sábado? É lei. Ou então você vive a lei, ou então a graça. Eu prefiro ficar com o Novo Testamento. É muito importante eu vou ler um ponto de doutrina. Um ponto de doutrina assim, ó. Um ponto de doutrina de onde eu congresso, ó. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada, aceitando e tendo ela como contendo a infalível palavra de Deus. E a palavra de Deus é nossa guia, perfeita guia de nossa fé e conduta. Em dela nada pode acrescentar e nada diminuir. Mas você tem que entender que a nossa escritura, a Bíblia, ela tem Antigo e Novo Testamento. O que é antigo é o que ficou para trás. E o que é novo é o que está por vir, é o que está se cumprindo, é o que estamos vivendo. Mas eu tinha tanta falta quando eu tinha meus 15 anos. Tem gente que diz assim, quando eu tinha meus 20. É aquele ali, esse tempo antigo que não volta mais. Não volta mais. Então, que Deus abençoe a todos que estão assistindo. Essa live, espero que
Em nome do Senhor Jesus Cristo, você venha abrir mais um entendimento. Eu faço os lives quando alguém me faz alguma pergunta. Aí eu faço uma live e eu não respondo, que eu não sei de nada. Mas a Escritura, ela responde todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas, é a Escritura. E hoje o tema foi Lei ou Graça, e o tema, respondendo a pergunta do irmão, o vídeo que a irmã falou, foi sobre Malaquias. O assunto do tema de hoje, dízimo. Marciano Souza está assistindo. Deus abençoe sua família. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tô aqui na luta, aqui pregando a palavra aqui no Facebook aqui. Deus é bom. A gente tem que pregar a verdade pro povo. Tem que pregar a verdade, os tempos tão difíceis. Qualquer hora eu tô passando lá na sua casa pra gente conversar um pouco. As coisas tem que ser tudo na verdade. Ou você vive a verdade ou vive mentira. Não tem como a pessoa dizer que tá vivendo a verdade e tá na mentira. Ou é uma coisa ou é outra. E a gente tenta esclarecer as coisas sem agredir. A gente tenta esclarecer as coisas sem agredir. Cada um tem um ponto de vista, uma opinião, só que é a Bíblia. Pode, as portas estão abertas. As portas da minha casa também estão abertas para você, meu amigo. Deus é contigo. Qual hora eu tô passando lá? Tomo café não, mas a gente toma um chazinho. Pois é. Você que está assistindo a live, você acredita que a gente é obrigado a dar dinheiro para a igreja? Que Deus quer dinheiro, quer o seu dinheiro? Eu não tomo café não, cara, enxaqueca. Eu tomo só um chazinho mesmo de cideira mesmo para se acalmar. Não, ele respondeu não, tá correto. Se você perguntar hoje 80% da população, e você perguntar, tem muita gente que congrega na igreja, que é dizimista e não concorda, mas não tem coragem de dizer. Você tem que ficar com o que a Bíblia diz. É que hoje em dia o achismo entrou muito no meio de muita gente. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, não é isso, é o que a Bíblia diz. Eu não posso chegar no meu patrão, na empresa que eu trabalho. Eu não posso chegar na empresa que eu trabalho e dizer o que eu acho pro meu patrão. Eu tenho que obedecer às ordens. Do mesmo jeito é a Bíblia. Se você passa a ser crente, passa a seguir, você aceitou a Cristo e você quer fazer a vontade de Deus, você tem que seguir o que está aqui. Não é o que o homem diz, o que o homem pensa, que o homem acha, é o que está aqui. Então eu vou encerrar a live, que Deus abençoe a vida de cada um que estão assistindo, os que não estão assistindo também. Que Deus possa abençoar e a paz do Senhor Jesus Cristo possa entrar nas suas casas e guardar todos vós. Que todos, Deus abençoe a todos. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe.